Eu gostaria de estar compartilhando esse conhecimento, essa graça que Deus ele revelou através da palavra dele para mim hoje. Por que que a Bíblia vai falar lá em 2 Pedro capítulo 1, verso 2, que a paz e a graça seja multiplicada em vossas vidas pelo conhecimento de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo? Por que que às vezes eu sou uma pessoa que eu me santifico, que eu me separo, que eu faço tudo certinho e minha vida não está sendo abençoada? Porque muitas das vezes a minha vida não vai para frente, sendo que a graça, eu já alcancei a graça. Mas muitas das vezes, irmãos, existe uma coisa que se chama princípios, e um desses princípios é a hierarquia que Deus ele cria. Eu citei um texto onde vai falar de mulheres sendo sujeitas aos seus maridos, filhos sendo sujeitos aos seus pais, servos sendo sujeitos aos seus senhores, ou seja, empregados sendo sujeitos aos seus senhores. Então, eu aprendi o quê? Eu aprendi que muitas das vezes a mulher, ela não é abençoada, às vezes ela é até mais inteligente do que o homem, mas ela não é abençoada, tem certas coisas que não destrava na vida dela, porque tá faltando esse princípio na vida dela, de obedecer o marido. Ah, mas o marido é um endemoniado, o marido ele não sabe o que ele fala, mas é um princípio, amado, que Deus criou, e Deus ele requer que nós obedeçamos a esse princípio. Ah, o meu patrão é endemoniado, eu não obedeço ele porque ele é um endemoniado, mas Deus colocou aquele patrão acima de você, aquele encarregado acima de você, para que você pudesse obedecer ele. Talvez é um teste. Por que que muitas pessoas não param em emprego nenhum? Porque a pessoa passa em um emprego, daqui a pouco sai, daqui a pouco já está em outro, já passou uns 10 empregos. Por quê? Porque é orgulhosa, não aceita obedecer, ela não aceita ser submissa. Então como que Deus vai abençoar uma vida assim, dessa forma? Deus não vai abençoar. Muitas pessoas, tem pessoas que reclamam de todo mundo, já passou em 10 empregos e reclama de todos os patrões, só ela é a certa, só ela é aquela pessoa certinha, ela não tem defeito nenhum, mas ela já passou em 10 empregos. Aí tem aquele filho que fala, meu pai é um endemoniado, meu pai é um cachaceiro. Não importa, meu amado, Deus colocou esse pai, essa mãe, com certeza ele colocou, você nasceu do ventre dessa mãe, para você ser submisso, como está escrito aqui na palavra de Deus, Efésios 6:1, ó. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, olha, para que te vá bem, e vivas muito tempo sobre a terra. Por que que muitos filhos já perderam as suas vidas? Quantos jovens não já morreram? Por quê? Pela desobediência a seus pais. Eu sou eu era um forte candidato a estar debaixo da terra também, a esse momento. Porque eu era muito desobediente aos meus pais. Eu era muito desobediência. E vou ser sincero para você, eu comi o pão que o diabo amassou. Eu não morri, mas eu passei por cada situação que, se eu te contar, eu vou ficar aqui no mínimo 3 horas contando para você. No mínimo 3 horas contando para você o que eu já passei nessa vida, pela desobediência aos meus pais. Então, tem muitos filhos o que? O pai fala, não, vou do mesmo jeito, e acaba morrendo, meu amigo, se Deus não tiver misericórdia. Aliás, Deus ele tem misericórdia de todos, mas chega um momento que o diabo ele pede a alma e já não tem mais jeito, e ele vai pedindo, aquela pessoa, ela não se dobra, ela não se humilha. A Bíblia diz que Deus ele dá graça aos humildes. Ele dá graça, mas ele resiste aos soberbos. Deus mudou minha vida por quê? Porque eu era muito orgulhoso, sim. Mas chegou um certo momento que opa, não, tá errado. Se eu não me dobrar, se eu não me curvar, se eu não me humilhar, eu vou morrer também. Eu vou morrer. Deus ele não vai, como que Deus ele vai fazer a transformação na minha vida? Como que Deus ele vai me mudar se eu tô com esse coração duro? Porque eu era muito desobediente, eu era terrivelmente endemoniado. Então, aí tem pessoas que falam, eu não sou abençoado no serviço, eu não sou abençoado no meu lar, eu não sou abençoado nisso, naquilo, na minha igreja. Por quê? Porque tem pessoas que não obedecem o pastor. O pastor é endemoniado. Tem pessoas que ainda têm a capacidade de falar, Deus não criou pastores. Então vamos tirar o livro de Ezequiel, vamos tirar o livro, é lógico que ele está falando de governadores, mas Deus sempre colocou reis para apacentar o povo dele. Agora para a igreja Deus estabelece hierarquia. Efésios vai falar de pastores, mestres, vai falar de doutores, a Bíblia vai falar, Paulo ele vai falar sobre a igreja de Éfeso, de Corinto. Apocalipse vai falar o anjo da igreja fulano de tal, o anjo da igreja de Filadélfia, o anjo da igreja de Sardes, o anjo da igreja fulano de tal. Então existe a hierarquia, existe
hierarquia. No mínimo, amado, no mínimo, todos os seres humanos sobre a terra, no mínimo tem 3 autoridades ao redor dele, no mínimo. O quê? Pai, mãe, patrão, prefeito, policial. No mínimo você tem que ser sujeita pelo menos umas 3 autoridades, 4, 5 que está perto de você. Essas autoridades que eu citei. Por exemplo, se eu sou filho, eu tenho que ser sujeito ao meu pai. Se eu sou um jovem, um homem, eu tenho que ser sujeito a uma autoridade policial. Eu tenho que ser sujeito a um juiz. Eu tenho que ser sujeito ao meu patrão. E cada vez que eu obedeço, eu vou alcançando mais e mais a graça do Senhor. Por exemplo, eu sou filho, eu tenho que ser obediente ao meu pai, mas eu também sou marido. Eu sou obediente ao meu pai e minha mãe, já a minha esposa ela tem que ser sujeita a mim. Não sujeita no sentido de eu espancá-la, de eu maltratá-la, de eu desfazer dela. Não é nada disso, é ser sujeito na obediência. Para que a coisa só funcione na hierarquia. A própria bandeira do Brasil diz o seguinte: ordem e progresso. Então só vai existir progresso se houver ordem. Se não houver ordem, não vai existir progresso. Se não houver ordem, vira anarquia. Não tem hierarquia, vira anarquia, vira bagunça. Então, o que acontece? Se a minha esposa ela ser sujeita a mim, ela vai ser abençoada. Ah, eu sou endemoniado. Vamos supor que eu seja uma pessoa muito endemoniada, uma pessoa que bate na minha esposa. Eu nunca fiz isso, graças a Deus, eu nunca vou fazer. Nunca dei um xingo na minha esposa, nunca xinguei ela de qualquer palavrão que seja. Lógico que eu tenho falhas, eu tenho defeitos, nós temos discordâncias, claro, um homem e uma mulher sempre vai ter, mas a gente, graças a Deus, a gente vive bem pela graça de Deus. Mas vamos supor que minha esposa, ela seja desobediente em tudo que ela colocar a mão, por mais inteligente, por mais fantástica que ela seja, Deus não vai abençoar. Por quê? Porque existe uma quebra de princípios, existe uma quebra de hierarquia. Por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui para você, eu vou falar rápido, nem vou usar a Bíblia, porque senão esse vídeo vai ficar de 2 horas. José, ele só foi abençoado na casa de Potifar porque ele obedeceu. José, aquele José que foi governador do Egito, só foi abençoado porque ele obedeceu. Ele obedeceu, ó. O Potifar falou assim, ó: você vai tomar conta de tudo, você só não vai tocar na minha mulher. A mulher de Potifar quis pegar ele e quis armar uma tramóia, né, para ele. Quis ali manter um ato sexual com ele, quis ter relações sexuais com ele, né? E ele não se deu o direito de fazer a vontade daquela mulher. Por quê? Porque ele tinha dito: ó, você vai tomar conta de toda a minha casa, só na minha mulher que você não vai tocar. E ele obedeceu. Ok, aquele Potifar, ele era um homem endemoniado? Ele era uma pessoa ruim? Talvez sim. Por quê? Porque ele não era um homem de Deus, ele era lá do Egito. Ele fazia coisas que desagradavam a Deus. Mas José era submisso a ele, era sujeito a ele? Sim. Por isso que José foi abençoado. Outro que foi abençoadíssimo, Davi. Saul era um rei endemoniado? Sim, era um rei endemoniado. Tanto é que tentou matar ele várias vezes. Davi, por 2 vezes, teve a oportunidade de matar o rei Saul e ele não matou. Tanto é que uma vez ele cortou o manto de Saul e ele saiu. Saul, ele foi fazer sua necessidade lá. E aí o que acontece? Davi, ele veio por trás. Os servos de Davi falou: agora é a hora, Davi, de você acabar com ele. Davi falou: jamais, jamais eu tocaria no ungido de Deus. Foi lá e cortou o manto. Daqui a pouco passou, foi lá e de lá gritou: olha rei, mostrou o manto, aquele manto que ele tinha cortado, e falou: olha, eu não sou seu inimigo não, eu não sou seu inimigo. Se eu quisesse te matar, eu teria matado. Por quê? Porque em Davi teve a obediência. Por isso que ele era um rei. Foi um rei abençoado, o rei mais abençoado que Israel já teve. Vasti, por que Vasti ela foi destituída do cargo de rainha? O rei Assuero, naquele momento ali, ele foi um rei muito mau. Por quê? Porque ele queria que, naquela festa, ele queria que a rainha Vasti, ela se mostrasse. O rei Assuero, ele queria que aquela rainha se mostrasse para todos os outros reis. É tipo assim, mais ou menos a arrogância soberba do rei, para mostrar para todos os reis ali como que a mulher dele era bonita. Ele queria que a rainha Vasti viesse ali, desfilasse, mas ela não foi. Ela não foi. Tanto é que depois ele estava muito louco, ele estava bêbado, esse rei, e depois ele vai e convida ali o conselho dele, os anciãos. Ele fala: o que eu vou fazer com Vasti? Então os conselheiros dele deu um conselho para ele: olha, destitui ela, tira ela e arruma outra rainha. Por quê? Porque ela foi desobediente. Ela estava errada em não ir lá desfilar? Ela estava errada? Não. Ela estava certa. Mas quem mandava? Ela estava debaixo. Ela estava debaixo da hierarquia. Na hierarquia, aliás, ela era submissa ao rei.
Mas o que que aconteceu? Ela não obedeceu. Por isso depois Deus coloca Esther no lugar dela. Então, muitas dessas coisas vão acontecer dessa forma. E se você for ler a Bíblia toda é recheada dessas questões. Submissão. Tem pessoas que se levantam contra autoridades. Tem pessoas que por causa de partido político, xinga o partido do outro lá, o outro presidente. Aquele... A Bíblia não manda a gente fazer isso, amados. A Bíblia manda a gente, é claro que todo mundo tem seu direito de escolher o partido que quer votar, mas nós não podemos lançar maldição sobre as autoridades. Deus, ele instituiu autoridades. Deus, ele constituiu autoridades. Claro que não o endemoniado, mas sim o cargo. Então aquela pessoa que senta ali naquela cadeira, Deus constituiu aquele cargo para ela. Então o povo tem que ser obediente. A Bíblia manda orar pelas autoridades. Então eu entendi que a graça de Deus, muitas das vezes, tem pessoas que tudo que ela coloca a mão, Deus abençoa. E tem outras que tudo que ela coloca a mão, Deus não abençoa. Por quê? Porque estão quebrando hierarquias. Estão quebrando hierarquias. Estão quebrando. É a mulher que não quer ser sujeita ao marido. É o servo, o empregado que não quer obedecer o encarregado, o patrão. É o filho que não quer obedecer o pai e a mãe, morre novo com 16 anos, 17 anos, como a Bíblia tá dizendo aqui, ó. Para que se prolongue, obedeça a seu pai, ó. E vós, aqui, ó, para que te vá bem, filhos, e viva muito tempo sobre a terra. Esse é o primeiro mandamento com promessa, que é honrar pai e honrar a mãe. Então eu espero, amados, que você entenda e compreenda essa palavra, que é necessário obedecer, é necessário obedecer, para que tem pessoas que vão ser chave na nossa vida, vão ser chave. A graça de Deus vai se manifestar na nossa vida através dessas pessoas, mas eu preciso de obedecer, eu preciso ser sujeito. A Bíblia diz, Deus rejeita, ele rechaça o soberbo, ele resiste, mas ele dá graça aos humildes. Ele dá graça como? Quando a pessoa se humilha, quando a pessoa se dobra, quando a pessoa reconhece que mesmo aquela pessoa sendo endemoniada, que mesmo aquela pessoa sendo cruel, que mesmo aquela pessoa não sendo merecedora do respeito dela, ela tem que obedecer. Porque às vezes tem empregado que ele é mais qualificado do que o patrão. Às vezes tem mulher que é mais qualificada do que o marido. Tem filho que é mais maduro do que o pai. Mas Deus não dá o direito a esse filho de desobedecer o pai. Deus não dá o direito desse empregado de desobedecer o patrão. E Deus, ele não dá o direito dessa mulher que se acha tão inteligente, talvez ela seja até mais inteligente que o marido, de não obedecê-lo. Então essa palavra do Senhor, para você ter só uma ideia, só mais essa aqui, ó. Jesus, certa vez Maria e José foram lá para Jerusalém na Páscoa, faziam-se caravanas, saíram de Nazaré, foram para Jerusalém, para a festa da Páscoa. Quando voltaram, Jesus não estava no meio. Eles andaram o caminho de um dia no meio do povo. Olha para você ver o tanto de pessoas que ia, né? Lá para a festa da Páscoa. E eles andaram, procuraram Jesus durante ali caminho de um dia, não encontraram Jesus. Depois de 3 dias foram encontrar Jesus lá no templo, lá diante dos doutores lá. E ele fazendo perguntas aos doutores. Ele era Jesus. Ele poderia ter falado ali para os doutores, sabe, doutores, olha, doutores, essa Bíblia aí que você está lendo, fui eu que escrevi, porque eu sou Deus. Eu sou Deus, eu escrevi essa Bíblia aí. Mas não, a Bíblia diz que ele questionava, ele fazia perguntas. Ele fazia perguntas por quê? Humildade. A Bíblia diz que quando José e Maria vê Jesus, eles dão a bronca e Jesus fala, filho, por que você fez isso conosco? Jesus falou assim, vocês não sabem que eu estou cuidando dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam aquilo, mas a Bíblia vai falar mais à frente, isso aqui está em Lucas 2, aqui a Bíblia vai falar mais à frente que Jesus era sujeito a eles, e Jesus foi com eles. Por isso que o menino crescia em estatura, conhecimento e graça. Por quê? Porque era obediente. Amém? Essa é a palavra da parte do Senhor Deus. Espero que você entenda e compreenda e seja abençoado em nome de Jesus.